Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesta semana em que o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento dos primeiros acusados por invadir e depredar prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro, eu converso com mais uma presa política. Já é a quarta pessoa presa, acusada desses atos do 8 de janeiro. Neste caso, a gaúcha, administradora de empresas, sequer esteve na Praça dos Três Poderes. Chegou a Brasília na noite do dia 8, foi direto para o acampamento em frente ao quartel do Exército e amanheceu presa. Nós vamos saber os detalhes dessa história já já. Antes do papo de hoje, eu quero dizer que a Gazeta do Povo deu uma colher de chá para quem perdeu a oportunidade de assinar a Gazeta do Povo na promoção da Semana da Independência e está mantendo o preço de R$ 1 por mês nos primeiros 3 meses para você conhecer o conteúdo do jornal. A sua assinatura sai, então, por R$ 1 por mês nos 3 primeiros meses. Além de muito barato, você vai ganhar um acesso adicional, um login para compartilhar com quem você quiser. Vai poder ler com exclusividade as colunas de uma série de jornalistas fenomenais como Alexandre Garcia, Luiz Ernesto Lacombe, J.R. Guzzo e muitos outros, colunistas também de outras áreas, escrevendo sobre muitos assuntos com exclusividade para quem é assinante. Basta clicar no link aqui na descrição do vídeo para você ter acesso e aproveitar essa promoção com preço imperdível. Fique agora com a entrevista de Tatiane Vasques, mais uma presa política do 8 de janeiro. Eu estou então com Tatiane Marques, essa administradora de empresas que passou 4 meses na colmeia, presa, acusada de atos antidemocráticos, enfim, de invasão de prédios públicos, sendo que ela sequer estava em Brasília na tarde do 8 de janeiro. Vou deixar você se apresentar, Tatiane, e contar melhor essa história, porque, afinal de contas, você chegou a Brasília no dia 8, mas não há tempo de estar na manifestação na Praça dos Três Poderes, né? E muito obrigada por aceitar conversar aqui com os assinantes da Gazeta do Povo, com os seguidores do jornal no YouTube. Mais gente precisa saber, afinal de contas, a verdade sobre o que você e tantos outros brasileiros passaram, e muitos ainda estão passando na cadeia, né? É verdade. Muito obrigada. Quem agradece sou eu. Graças a jornalistas, né, idôneos e sérios que fazem o jornalismo de verdade, como tu, a gente está tendo voz e vez. É a primeira vez que eu estou conversando, me identificando com um profissional do jornalismo, e até então eu não tinha aceitado mostrar o meu rosto, me identificar com ninguém, porque eu tenho muito medo, sabe? A gente tem muito medo de voltar para a prisão, mas eu acredito que esse medo, eu resolvi transformar ele em coragem, e cá estou eu para contar a minha história. Como o Bento tinha falado antes, eu fui presa por conta dos atos do dia 8 de janeiro e sequer estava na cidade de Brasília no momento dos atos, né? O meu ônibus ele chegou em Brasília no domingo à noite por volta das 19 horas, né? Então eu não participei sequer, eu coloquei meus pés na esplanada. Isso aí facilmente comprovado, como eu sempre digo a todos, pelo tacógrafo do ônibus fornecido pelo motorista. Ali atesta todo o nosso trajeto, desde a minha cidade, no Rio Grande do Sul, até Brasília, todas as paradas, né? Inclusive, nós fomos parados por algumas blitz da Polícia Rodoviária Federal, e numa delas, um pouquinho antes de chegarmos em São Paulo, foi pedido que todos os passageiros descessem do ônibus, né? O nosso ônibus ele foi revistado assim totalmente, ele foi revistado na parte de cima, nas poltronas, nas malas, no porta-malas do ônibus, foi revistado com cães farejadores, né? E fomos liberados. Até o policial rodoviário brincou com a gente, né? Falou assim: "Poxa, mas vocês não, a gente não achou nem, vocês não têm nenhuma faca para descascar uma laranja aqui, né?" E aí a gente, pois é, não, todo mundo tranquilo, né? E fomos liberados. Ou seja, Então se chegamos. quisessem mesmo É, investigar, poderiam inclusive pedir para a Polícia Rodoviária as informações sobre blitz claro, realizadas sim, ao longo de todo o sábado e do próprio domingo, 8 de janeiro, pelo Brasil inteiro, já que eles estavam monitorando ônibus, que estavam efetivamente monitorando os ônibus que iam. Esse teu ônibus que saiu do interior do Rio Grande do Sul rumo a Brasília foi parado várias vezes. Então tem esse registro das paradas sim, do ônibus, né? E esse, especialmente aí, esse posto da Polícia Rodoviária
próximo a São Paulo, que fez essa revista mais minuciosa, deve ter, inclusive, depoimentos, um relatório, uma qualquer coisa lá, registrando a parada desse ônibus de vocês e liberando. Imagens de câmeras do próprio posto também, né? Mas é aquela história que eu sempre digo, né? Eles não investigam porque não querem. Então, eles não estão individualizando as condutas, eles estão tudo no coletivo. São as mesmas acusações, o processo é exatamente o mesmo para todos, só muda o nome e o CPF, é totalmente assim, é igual para todo mundo, todas as Eu tenho acusações. criticado muito essa postura, eu e vários outros jornalistas dos veículos onde eu trabalho, Revista Oeste também, e aqui da Gazeta do Povo, temos criticado muito essa postura de não individualização das condutas e especialmente essa generalização, e aí vamos dizer com todas as letras, é a Procuradoria-Geral da República, que é a responsável pela ação que está acusando desse crime, não lembro exatamente o nome, mas que diz que todos que de alguma forma foram a Brasília criaram uma incitação coletiva para que o Estado de Direito fosse abolido, né? Como se vocês estivessem todos Imagina. numa guerra com generais à frente, tanques, armas, fuzis, É, e, enfim, sei lá o que eu, pensam, eu, né? eu, como uma boa gaúcha, a única bomba que eu tinha comigo era a bomba do meu chimarrão, só, não tinha mais nada comigo. E aí Mas você assim, chega, então, você e o pessoal do seu ônibus, que eu não sei se são exatamente da mesma cidade de onde você são saiu, aqui da região, são da região são da aqui, região, nem é todos são. Santa Maria, né, que você está falando. Isso, região Tá. central do Rio Grande do Sul aqui. Uhum. Aí vocês chegam e vão direto para o acampamento em frente ao quartel, Para o do acampamento. Exército. Isso. Sim, E é chegamos lá lá por que volta vocês das são presos 19 no dia horas. seguinte. Sim, sim. Nós chegamos por volta das 19 horas e, como eu disse, facilmente comprovado através do tacógrafo do ônibus, através da localização do meu Google no celular. Meu celular foi apreendido pela Polícia Federal, está lá em Brasília, apreendido até hoje. E se eles tivessem feito o mínimo que seria uma perícia no meu celular, eu não teria ficado presa, porque é óbvio que eu não estava lá no momento dos atos, eu sequer estava na cidade, muito menos lá na esplanada. Então, tem provas de que eu não estava. E Só que eles estão querendo. outras pessoas do teu ônibus ficaram presas também? Sim, outras pessoas também ficaram. Uhum. E eram pessoas que Algumas você saíram. conhecia ou você conheceu ali na viagem? Eu tenho uma amiga só, que é a minha melhor amiga, que foi comigo, que eu já conhecia há muitos anos. Os demais eu conheci no Uhum. dia do embarque. E pessoas Uhum. de várias idades, imagino, né? Sim, de várias idades, jovens, idosos, né? Foram lá porque a nossa intenção, o nosso objetivo era chegar lá para segunda-feira à tarde, né? Na segunda-feira à tarde iria haver uma caminhada até a esplanada e ficaríamos lá no gramado, como sempre foram as nossas manifestações, né, da direita, pacíficas, ordeiras, limpas, né? Tu não encontrava um papel de bala fora do lixo. O acampamento era um brinco de limpeza, organização. Já estavam lá há 70 dias sem nenhum problema, nenhuma ocorrência, nada, né? Então, seria uma manifestação pacífica. Eu chegaria lá na segunda, quarta-feira eu já estaria de volta. E cada um Mas, pagou enfim, sua passagem, né? Não teve essa história de financiador dos atos, não, financiador das não, teve nada viagens. disso aí. Não, não, imagina, não. Isso aí foi feito vaquinha, sabe? Todo mundo ajuda daqui, ajuda dali. Não, não teve essa de financiador, não. E Tanto eram é que, pessoas comuns, né? Pelo menos nesse teu ônibus, donas de sim, casa, aposentados ou sim, trabalhadores liberais como você, profissionais liberais, né? isso, sim, claro. Não, não tinha nada de financiador, gente, assim, não, bem tranquila. E eu, no meu caso, os meus filhos estavam em férias, né? Então, eu sou separada do pai dos meus filhos e eu passei o Natal com as crianças e o Ano Novo eles passaram com o pai deles, viajando, estavam na praia. Uhum. Então, eu não via meus filhos desde o Natal. Eu fui ver meus filhos somente em maio, na semana do Dia das Mães, quando eu saí da colmeia. Então, foi muito tempo sem ver as crianças, sabe? Eu E aí, dando aproveitei que um eles passo estavam em atrás, férias. você gravou vídeos daquele momento ali no amanhecer, né, no acampamento em frente ao quartel do Exército, que você tinha acabado de chegar, porque tinha chegado na noite anterior. Você fez vários vídeos que acabaram rodando o mundo, né, e que Mundo. acabaram É, servindo também como uma documentação do que aconteceu ali. Esses sim, vídeos, obviamente, estão no teu processo, imagino que estejam como
como sim. provas ali de que não havia nenhuma resistência por parte de vocês, né? Eu queria que você relatasse um pouco do que você viveu naquela manhã, ao acordar no acampamento. Inclusive, o próprio general, já em depoimento lá na CPMI dos atos do dia 8, o G. Dias mesmo disse que não teve nenhum tipo de intercorrência, foi tudo feito de forma ordeira, organizada, porque, segundo ele mesmo, né, nós fomos enganados, né? Nós dormimos achando que o exército estava nos protegendo, quando, na verdade, eles estavam organizando para fazer a maior prisão em massa do mundo, né? Uma emboscada, né? Foi Então, uma emboscada verdadeira, pô, verdadeira. perfídia, né? Perfídia. Então, o que acontece é assim, nós dormimos, então eu acabei jantando, ficando por ali, porque começou a anoitecer, já começou a chuviscar, montamos nosso acampamento e nem saímos dali, porque estavam chegando patriotas feridos, machucados da esplanada. E aí a gente ficou um pouco assustada com aquilo ali, né? A gente, E eles diziam olha, o quê, melhor não ir, né? Tatiane? Que tinha sido um cenário de guerra lá, que eles caíram numa cilada, que foram enganados, que eles caíram numa armadilha e começaram a falar dos infiltrados, né, do quebra-quebra, e aquela história, né, no calor da emoção, no desespero, as pessoas viram as portas abertas e começaram a entrar para se proteger. Foi o que eles relataram para nós. A própria polícia pedia: entrem, entrem, podem entrar para se proteger das bombas, né, que estavam vindo dos As bombas helicópteros. eram helicópteros, né, que jogavam. Isso Isso, outros presos já me relataram. isso. Aham. Então eu nem saí, fiquei ali. E no outro dia, eu, assim, ó, durante a madrugada foi um inferno. A gente não conseguiu descansar porque era um helicóptero sobrevoando o acampamento, assim, ó, direto a noite inteira. Então até hoje eu fiquei com um estresse pós-traumático. Imagina, eu não sei se sabe, eu moro aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É a cidade com o segundo maior contingente militar do Brasil. Nós só estamos atrás do Rio de Janeiro porque aqui não tem marinha, né? Uhum. Então é uma cidade conhecida pela cidade dos quartéis, né? E aqui tem treinamentos da base aérea, aqui tem aeroporto, e cada vez que passa um helicóptero sobrevoando a minha casa, assim, eu passo tão mal com aquele barulho do helicóptero. Até hoje eu não consegui ainda me desvincular disso, sabe? Entre outras coisas que a gente ficou, mas a gente vai se recuperar. Então, E aquela aí madrugada toda ali foi depois muito dessa difícil. isso, depois dessa madrugada de tortura que fica parecendo que eles queriam realmente manter vocês acordados, já num clima ali Sim, de de ansiedade, guerra. mas ninguém sabia o que aconteceria. E aí no dia Não. seguinte vocês acordam e recebem uma ordem para entrar nos tais ônibus, né? Foi como eu te disse, nós dormimos achando que o exército estava nos protegendo e, na verdade, era uma segunda armadilha, né? Então, às 6 horas da manhã, eu fui despertada por aquela movimentação grande de patriotas correndo de um lado para o outro. As pessoas estavam muito tensas, um clima muito pesado. E por volta das 7 horas, mais ou menos, um oficial do Exército falou no megafone, né, que foi aquele momento que várias pessoas filmaram também, rodou o mundo isso no megafone, ele dizendo que era para ficarmos tranquilos, entrarmos nos ônibus, que nós seríamos apenas cadastrados, passaríamos por uma triagem e que em seguida seríamos liberados. E foi o que as ovelhinhas fizeram. Na parte de trás, lá dos senhores, existem alguns ônibus, onde todos deverão ser encaminhados para lá. Como estão vendo, o local está cercado. Não queremos confronto. Não é interesse do Exército Brasileiro e da Polícia Militar que haja confronto. Estamos dando prazo de 1 hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. Uma hora muito pouco. É uma ordem judicial. Nós temos que conversar Uma ordem lá. judicial. Essa ordem será cumprida. Queremos cumpri-la em paz. Aqui, Nós E aí entramos teve naquele aquela ônibus. tortura toda de horas rodando por Brasília, sem deixar vocês pararem para beber uma água, para comer alguma coisa, para ir no Sim, banheiro, nada, né? das 8 horas da manhã até as 13h30, até 1h30 da tarde, nós ficamos sem água, sem banheiro, completamente em jejum, presos dentro de um ônibus.
Então aí tu imagina, E no verão, senhoras de né? idade, tudo. Gente, é tão surreal que crianças foram presas junto, cachorro foi preso com a gente, ambulante, mendigo, morador de rua que ia lá para fazer as refeições no acampamento porque era de graça. Ele foi preso. Então, assim, são coisas assim que é surreal aquilo. Um Uber foi preso porque foi deixar passageiro naquela manhã no acampamento e seguraram o cara, não deixaram ele sair mais. Né? Então, nós ficamos até 1h30 da tarde dentro de um ônibus e quando nós chegamos na academia da Polícia Federal, era 1h30, nós fomos completamente revistados de novo. Tenho todos os vídeos, tudo documentado. A partir do momento que eu acordei às 6 horas da manhã, enquanto eu tive bateria, eu fui documentando tudo, tudo. Ô pessoal, aqui é a Tatiane Marques. Nos trouxeram agora aqui para a academia da polícia. Nós estamos simplesmente sobre a custódia da polícia aqui em Brasília, desde as 8 horas da manhã, sem café da manhã. São 14 horas já são 2 da tarde, não almoçamos, sem banheiro, não ofereceram uma água para nós aqui. Estão nos tratando que nem bicho, isso aqui é tratamento desumano. Se fôssemos vagabundos, se fôssemos ladrões, assassinos, a gente já teria comido uma marmitinha, tomado uma aguinha, uma balinha, a gente ia estar no arzinho condicionado, mas não. Estamos desde as 8 da manhã sem café, 2 da tarde não almoçamos, não ofereceram uma água, sem banheiro, nada, 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 nada. É um descaso isso aqui, é um descaso isso aqui. Tatiane Marques, direto de Brasília. Hoje é dia 9 de janeiro de 2023. É um absurdo. Nos deixaram trancados dentro dos ônibus todas essas horas até agora. Não fazem nada, nada por nós. O exército nos virou as costas. Aqui, ó, a gente acabou de retirar aqui. Eu corto o começo do vídeo. Todo mundo aí sendo revistado, bem tranquilo. Revistaram todas as nossas bagagens, todos os nossos pertences pessoais e a gente mesmo também foi revistado. Mas até agora nada, nem uma aguinha, nada. Continuamos sem nada. Estamos sendo conduzidos ao ginásio agora. Continuamos em jejum, sem água, sem banheiro, sem café da manhã, sem almoço, nada. Continuamos do mesmo jeito aí. Olha o povo lá, a galera. Estamos sendo tratados como animais, estão enfiando pessoas dentro desse ginásio. Não cabe mais ninguém, não cabe mais. Está muito além da capacidade de lotação. Não cabe mais gente. Aí, pessoal, olha como é que tá, ó. Não tem mais lugar, não cabe mais. Quem conhece a história do povo judeu no nazismo? Estamos vivendo aqui no Brasil agora. Não cabe mais gente aqui. Está muito além da capacidade. Vocês não estão entendendo? Estão só enfiando a gente para dentro de um ginásio, não estão fazendo nada. Estão só trancando todo mundo nesse ginásio aqui. Não cabe mais gente. Não estão fazendo triagem, não estão fazendo nada, nada, nada. Continuamos em jejum, sem água, sem comida, sem café, sem nada. Tem pessoas desmaiando lá no meio do ginásio, passando mal. Não tem nem como socorrer, tá super lotado. Por favor, façam alguma coisa. Vocês que estão aí, nos ajudem. Alô, caminhoneiros, é com vocês. Nos ajudem, por favor. Por favor, agro, caminhoneiros, nos ajudem. Estão nos embretando aqui nesse ginásio para passar mal aqui dentro. Não tem nada aqui, não tem cadastro, não tem triagem, não tem nada. Nada.
Antes a gente estava amontoado, trancado dentro de ônibus, agora estamos trancados aqui no ginásio. E a gente, até esse momento, a gente não tinha ideia do que estava acontecendo, porque na nossa cabeça, a gente ia passar por uma triagem, um cadastro e ir embora, né? Só que quando nós chegamos no pátio da academia, a gente viu que a coisa estava estranha, né? Porque não permitiam que ninguém saísse. Como assim? Né? Então, a gente já viu que tinha alguma coisa esquisita ali. A nossa primeira refeição do dia foi na segunda-feira, às 5 horas da tarde. Então, nós comemos uma marmita, que depois eu fui descobrir que era a mesma marmita da cadeia, né? É uma marmita ruim, muito ruim. Deus que me perdoe, Deus que me livre. Mas é muito ruim, né? De péssima qualidade. Eu não sei nem como é que é a higiene daquilo ali. Então, às 5 horas a gente almoçou, tomou café e jantou, né? Isso no dia Ficamos por ali. seguinte. No dia, aí o que acontece? Como eu estava com a minha barraca, nós armamos as barracas ali no pátio, no gramado, e até fomos madrugada dentro ali, tentando entender o que estava acontecendo. Ainda não tinham comunicado que estávamos presos. Ainda não, né? Eu só fui saber que eu estava presa no dia 10 à tardinha. Já tinha até Aí, estourado o prazo para a audiência de aí, custódia, que precisa, por lei, ser sim, realizada em 24 horas, né? ainda lá na academia, no dia 10, quando eu entrei para fazer o meu cadastro, foi ali que eles me comunicaram: a senhora sabe que a senhora está presa, né? Eu disse: não, não sei. É, a senhora está presa. E eu perguntei: será que eu posso dar um telefonema, avisar o meu pai? Aí ele pensou um pouquinho, o delegado: pode. E aí eu consegui fazer uma ligação para o meu pai, aqui em Santa Maria, e comuniquei. Ele disse: olha, pai, eu estou presa, ainda não sei o que está acontecendo, vou ter que entregar o meu celular aqui para o delegado, então vou ficar incomunicável. E desliguei. E Foi aí foi a isso. família que providenciou o advogado, foi atrás de alguém para te defender, porque estava Foi, lá foi. sem nem ter como buscar. As pessoas eram de fora, afinal de contas, né? Não tinham Sim, como ter contato com o advogado em Brasília. com certeza. Mais de 90% das pessoas que foram presas não eram de Brasília, eram todos de vários lugares do Brasil. E aí Né? Eu no teu tive colegas de aula lá que eram do Pará, lá do Xingu. Então, tu imagina, do Rio Grande do Sul ao Pará, de leste a oeste. Gente do Brasil inteiro. No teu caso, você e as pessoas, bom, aí ali eles já acho que já separaram homens de mulheres e já começaram a levar para locais distintos, né? Isso, sim. Aí eu cheguei no presídio da Colmeia amanhecendo para o dia 11. Eu virei a noite inteira, a madrugada inteira naquela função de triagem, de cadastro, revista, né? Eu só fui chegar no presídio no dia 11 de manhã, estava amanhecendo. E o que mais me indigna é que quando nós chegamos de manhã cedo, estavam sendo liberadas as presas comuns para darem vaga para nós. Então, Aquelas já condenadas. as condenadas, elas estavam sendo liberadas para dar vaga para nós. Então, a gente teve que ouvir piadinhas e faz isso, faz aquilo, né? Chama o fulano agora que está nos Estados Unidos para vir proteger vocês. Então, tudo isso, sabe? A gente teve que ainda escutar isso chegando lá, né? Mas isso vocês ouviam das presas que estavam sendo liberadas ou dos agentes penitenciários? Das presas, naquele momento ali as presas, né? E aí chegando lá, nós tivemos que separar todas as nossas roupas, né? Tirar tudo que fosse pertence de valor, ou quem tivesse dinheiro, cartão, alguma coisa para entregar, né? Aquilo ali seria guardado num cofre para posteriormente a gente recuperar, né? Então nós tiramos tudo que era de valor, quem tinha, entregamos, guardaram no cofre e o restante das nossas malas, as nossas roupas que nós tivemos que deixar, ficou tudo guardado lá, armazenado por elas lá no presídio. Só devolveram quando Hum. vocês foram liberadas. Sim, mas muita gente, infelizmente, teve seus pertences perdidos e nem fez muita questão também de recuperar. Eu tive sorte, eu encontrei a minha mala. Na hora de ir embora, eu encontrei a minha mala, graças a Deus. Mas muita gente não conseguiu e também
deixou para trás, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos, né, Cris? E aí, esses 4 meses lá na colmeia, me conta como que era a rotina, o que que vocês passaram, para a gente ter uma noção da tragédia que é estar preso sem ter cometido crime algum. Porque você estar É, preso depois de cometido um crime, eu sei que a situação é trágica também, mas eu acho que é aquele momento de reflexão. Então, eu imagino que todo preso criminoso, em algum momento, aceite o que está acontecendo com ele, como uma punição pelo que ele cometeu, que é diferente de vocês, né? quando nós chegamos lá, nós começar bem do início ali, nós fomos obrigadas a tirar todas as nossas roupas. Nós Essa tiramos parte eu todas sei as que é nossas difícil. roupas, é, ficamos completamente nuas na frente das agentes. Muitas meninas estavam menstruadas, tiveram que tirar toda a roupa. E nua, nós tivemos que nos agachar 3 vezes. Agacha 3 vezes, né? Para ver se não tinha nenhum objeto nada escondido, enfim. Aí foi nos fornecido algumas roupas. Naquele momento, quando eu cheguei, ainda tinha uma camiseta e uma bermuda. Não tinha chinelo para todas, então muitas ficaram de pé descalço. E, e eu fiquei com aquela roupa por 10 dias. Como não é permitido entrar no presídio nada que não seja da cor branca, eu não tinha lingerie, não tinha roupa de baixo, não tinha nada. Então eu dependia exclusivamente das roupas fornecidas pelo presídio. Então eu fiquei sem toalha, sem nada. Eu tomava banho ali da forma que dava e secava com uma camiseta. Até que as minhas colegas de cela começaram a receber visita de advogados e os advogados enviavam para elas o que chamam de COBAL, que é um kit de higiene, né? E nesse kit vinham toalha, vinham tudo que precisava, tudo que era necessário. Algumas colegas recebiam 1 ou 2 cobais, né? Então elas doavam para quem não tinha. Foi aí que 7 dias depois de presa eu ganhei uma toalha e aí eu consegui tomar um banho. Detalhe, não sei se todo mundo sabe, mas na cadeia é banho frio, Uhum. gelado, né? E, e aí a gente tomava aquele banho gelado, sem privacidade nenhuma, porque o vaso sanitário, o chuveiro, é tudo aberto, né? Eu estava numa cela onde tinham 8 camas, nós estávamos em 13 mulheres, idosas, inclusive uma curiosidade, né, triste, 4 irmãs foram presas e ficaram na mesma cela comigo. 4 irmãs, né? Então, famílias inteiras presas. Pessoas assim que nunca passaram perto de uma delegacia, E sabe? como que eram os dias de vocês lá? Porque tinha aquele momento do banho de sol, mas a maior parte do tempo dentro da cela mesmo, né? O banho de sol ele começou alguns dias depois, né? Até as policiais penais se organizarem, porque também foram pegas de surpresa, né? Isso aí foi um fato totalmente atípico, de repente chegar a 1.200 pessoas presas, o que elas iam fazer, né? Então a primeira coisa que elas fizeram foram liberar de tornozeleira algumas para liberar a vaga para nós, né? Então as bandidas saíram para entrar as mulheres honestas, né? Não fizeram nada. E elas tentaram fazer da melhor forma possível ali. Banho de sol demorou alguns dias para a gente poder sair e ter 1 ou 2 horas de banho de sol, né? Mas não é fácil, assim. Alimentação muito ruim. A alimentação vinha muitas vezes, como não tinha colher, Cris, a gente tinha que comer com a mão ou dobrar a tampa da marmita de alumínio, dobrar ela e fazer uma colherinha, né? E, mas às vezes a gente comia com a mão mesmo. E como a minha cela era uma das que estavam superlotadas, eu dormia no chão, num colchãozinho, e eu dormia praticamente com a cabeça no vaso sanitário, no chão. Esses 4 meses. É, nós ficamos os 15 primeiros dias em cela comum. Depois de 15 dias, nós fomos transferidas para um outro prédio lá.
E nesse outro prédio, eles liberaram as alas das lactantes e das gestantes, estavam vazias, e nos colocaram lá. Então, eram como se fossem quartos, né? Quartos, bem dizer, com treliches. Então, cada quarto tinha uma treliche ou duas, só que um detalhe: as treliches não tinham estrado, não tinham madeirinha, madeirite, chama. Uhum. Então, o que que nós fizemos? Os plásticos dos colchões que chegaram para nós guardamos e trançamos eles e fizemos os estrados para poder colocar o colchão em cima. Então, Não nós teria nem como tivemos que apoiar. produzir, não tinha como apoiar. Então, nós fizemos uma amarração de uma forma que algumas mulheres, principalmente as idosas, pudessem utilizar as camas. Nós ficamos no chão mesmo, né? Nos corredores, na sala de convivência, a gente ficou no chão mesmo, E eu né? imagino que todas essas dificuldades vocês tenham reportado, seja para uma agente carcerária ou para algum responsável ali, eles não davam resposta? A gente recebia visita de representante da OAB do Distrito Federal, representante dos direitos humanos que foram lá ver qual é que eram as nossas condições, como é que nós estávamos, mas eles não faziam nada. Eles iam lá, preenchiam um relatório e a gente não via mudança nenhuma. Nem na Absolutamente alimentação, nada. nem essa questão dos estrados, nem na superlotação, Não, nada. não. A alimentação continuou vindo marmita estragada. Teve uma ocasião em questão que praticamente todas as marmitas vieram estragadas e nós empilhamos ela na porta da ala e pedimos para o diretor, olha, dessa vez realmente não tem como, porque a fome era tão grande que eu comia comida azeda. Eu comia comida azeda, porque não tinha o que fazer. Então era o feijão estragado, às vezes tinha dias que eles chamavam aquilo de feijoada, em que vinha os pedaços de porco, Cris, com pelo. Então o couro do porco a gente enxergava, via a cor do porco. É absurdo. É terrível. Caco de vidro, pedaço de plástico, arroz mofado com gosto muito forte de terra, né? Uma carne que não era uma proteína, era tipo uma soja, um guisado, uma carne moída de soja. É muito ruim mesmo. Legumes, verduras, frutas não tinha. Os legumes e que vinham as verduras, nós comíamos, vinha somente a casca para nós. Eu nunca vi legume e verdura na minha marmita. A gente comia casca de chuchu, casca de beterraba, casca de cenoura. Eu nunca vi, era somente cascas, eram lavagem para porcos É que isso que eu ia dizer, era serviam para como se nós. fosse uma ração para animais mesmo, um resto de comida Sim, que sobrou em algum lugar e jogaram para as presas isso comerem. tudo faz parte de uma grande tortura psicológica que nós sofremos lá dentro. Não Claro. foi só física, Você não, estava foi presa psicológica. ainda quando a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes visitaram a colmeia, porque eles inclusive debocharam, fizeram piadinha com essa história das marmitas, dizendo que era tão gostosa que o Alexandre de Moraes quase comeu duas. Infelizmente, eu estava lá e na época que eles nos visitaram, foi decidido na minha ala lá que teria uma liderança para não dar bagunça na hora de fazer perguntas e tirar dúvidas, né? E as meninas me escolheram para que eu fizesse as nossas perguntas para o ministro, né? E para a ministra Rosa Weber. Então, Rosa Weber, falei Carmen Lúcia, mas é Rosa Weber que visitou, né? Rosa Weber, Então, não só conheci, como conversei com ele, né? E quais foram as tuas Então, perguntas, você lembra? lembro. Pior é que lembro. Uma das perguntas que eu fiz para ele foi o seguinte: ele explicou para nós lá que a diferença, né, de crime grave e crime de natureza leve, né? Que o simples fato de nós termos, ele diz, né, o simples fato de vocês terem entrado, invadido um prédio público, isso já caracteriza crime de natureza leve, E você chegou a né? dizer, eu nem estava em Brasília? Aí é que tá. Aí ele disse assim, e crime de natureza grave, quem depredou, quebrou, enfim, crime de natureza grave. Aí, quando eu levantei a mão, que foi a minha vez de conversar com ele, eu disse, não, tudo bem, ministro. O senhor já nos explicou a diferença de crime de natureza leve, de natureza grave,
Mas e como eu? Eu faço parte das pessoas que nem na cidade de Brasília eu estava no momento dos atos. Como é que fica a minha situação? E ele olhou nos meus olhos e disse assim: não se preocupa, estes com certeza serão todos absolvidos. E Olhando você nos ainda meus ficou olhos. preso algumas semanas depois disso, né? Fiquei 4 meses presa. Não, mas depois da visita você ainda ficou mais um tempo. Não Alguns foi algo que meses. ele saiu de lá e disse, investiga o caso daquela presa, da tal cela, Não, nada, né? não. Ele me olhou nos olhos e disse: não, esses serão todos absolvidos. E eu fiquei lá. E Então, aí, você viu outras mulheres serem soltas antes de você, ou quando você saiu ainda não tinha começado esse processo? muitas, muitas, porque eram, a gente chamava de leva, né? Primeira leva, segunda leva, e não tinha critério nenhum para esses alvarás de soltura, né? Inclusive, mulheres jovens, solteiras, que não tinham filhos, não tinham comorbidades, saíram tranquilas. E Aí eu quero pessoas que entrar na estavam. questão da tua situação pessoal, porque você é uma mãe, você já falou em outro momento que da entrevista que é separada do pai dos seus filhos, e você tem Eu tenho um duas casal. crianças, né, Uhum. sob a sua guarda. Isso, são menores de 12 Eu anos, os imagino dois que a são sua pequenininhos. defesa tenha tentado, né, um alvará de soltura, um habeas corpus, Sim, enfim, com essas alegações, inclusive com todas as provas de que você tinha chegado a Brasília na noite daquele domingo e não teve isso. resposta. Tudo foi colocado no meu processo, né? Eu, mãe de crianças menores de 12 anos, não poderia ter ficado presa de forma alguma, era para eu ter saído já na audiência de custódia, né? Então, muitas mulheres ali com comorbidades sérias, com câncer, sabe? Aí as pessoas ainda brincam, né? O pessoal do outro lado ainda brinca e debocha. Poxa, mas estava cheia de problema, tinha câncer, tinha isso, tinha aquilo. E o que foi fazer lá, então? Poxa, mas ninguém foi para lá para ser preso. Nós fomos para lá para fazer uma manifestação pacífica, como sempre, e voltar para nossas casas. Sim, e pessoas doentes vão a manifestações, pessoas com filhos vão a manifestações de ambos os lados do Exatamente. espectro político, não, não Inclusive só os verde e amarelo. essa é uma característica da direita, são manifestações da família, né? Então vão crianças, idosos, todo mundo de todas as idades, e ninguém foi lá com a intenção de ir e ficar preso, não é isso. Então era muito difícil o acesso a consultas médicas, a medicamento, muitas pessoas com medicamento de uso contínuo, né? Eu fiquei muito tempo sem conseguir dormir, eu fiquei uns 20 dias sem conseguir dormir, e aí eu implorei por uma consulta lá com o médico, o psiquiatra, para que prescrevesse para mim algo para que eu pudesse dormir, né? E aí eu comecei dentro da prisão ainda o meu tratamento psiquiátrico, né, com o uso do medicamento esse para poder dormir, né? E diversas mulheres também começaram o tratamento psiquiátrico lá, porque não tem como, Cris, ficar 4 meses dentro de uma prisão sem e manter a sanidade total, assim, por Sem ter mais cometido forte crime algum, que é aquilo que eu falei, a que situação é ruim para qualquer ser humano, mas aquele que cometeu um crime, ele sabia do risco que ele corria, né? E imagino é. que depois de condenado e estando pagando uma pena, ele sabe que é um momento em que ele precisa repensar todos os seus valores, o que fez. Um caso diferente de vocês, né? Muito diferente. Totalmente. Eu sei que há casos e casos, tem gente que foi presa flagrada dentro dos prédios, depredando ou não, mas estava dentro dos prédios, e aqui não interessa por que entrou, né? Mas eu já entrevistei, inclusive, o rapaz que entrou para se proteger das bombas que estavam Sim. caindo e agredindo muito aquelas pessoas ali, porque estavam machucando. Então, tem casos e casos, mas o teu caso específico e das outras pessoas que estavam no teu ônibus é muito exemplar, porque vocês É. sequer estiveram na Praça dos Três Poderes, né? E aí você foi solta e está com todas aquelas restrições. Estou com tornozeleira, saí, como eu te disse, né, na semana do Dia das Mães. Eu perdi o aniversário da minha filhinha, perdi o aniversário do meu pai lá dentro, né? Passei muito mal e acabei saindo na semana do Dia das Mães. Se eu não tivesse saído no Dia das Mães, eu acho que eu não
sei o que teria acontecido, porque a gente fica com a cabeça muito Uhum. abalada lá dentro, né? Porque aquilo E, ali não é lugar para pessoa de bem, e não é para a das gente viver. pessoas que estavam presas com você e as que viajaram com você, já estão todas com essa liberdade, com restrições, ou ainda tem gente na colmeia? Não, não, que eu saiba, todo mundo já está com a tornozeleira em casa, cumprindo as medidas restritivas, né? Foram impostas várias medidas cautelares, né? Algumas, assim, por exemplo, nós não podemos ter acesso à rede social, é, nós não podemos nos comunicar entre nós de qualquer meio. Tem que se apresentar para o Temos juiz uma vez por semana? isso. Todas as segundas-feiras nós temos que ir à comarca aqui da nossa cidade. Sim, inclusive eu perguntei para um rapaz que trabalha no fórum aqui da minha cidade, por curiosidade, né? Me diz uma coisa, de quanto em quanto tempo um preso comum, assim, de tornozeleira, precisa se apresentar aqui para vocês? E aí ele falou, uma média de a cada 3, a cada 6 meses, dependendo do caso. E nós temos que estar lá toda segunda-feira. Então faz parte daquela tortura psicológica, né? Eu, por exemplo, aqui, além da tortura psicológica toda que eu estou sofrendo com essa tornozeleira, tem a tortura física, literalmente, porque o meu tornozelo, nos primeiros dias ali, ficou em carne viva. Eu acho que eu te mandei a foto, né? Então, Uhum. é lesão corporal, isso aí é tortura mesmo. Lá na colmeia mesmo, nós somos torturadas psicologicamente, enfim, né? Nós ficávamos no sol do meio-dia, em posição de confere, sentadas, enfileiradas no chão, no pátio, né? No banho de sol. A posição de confere, para quem não sabe, é aquela posição famosa, né? No chão, pernas cruzadas, mão para trás, cabeça baixa. Então, imagina ficar nessa posição, senhoras, idosas, pessoas que tinham problema de coluna, né? Ficar 20 minutos nessa posição no sol do meio-dia em Brasília, no verão, né? Então, era muito complicado. Então, a gente está sofrendo bastante ainda. Obviamente que é muito melhor estar aqui fora com a minha família, com os meus pequenos de tornozeleira, do que estar lá naquele inferno, mas está sendo muito difícil. Continuo fazendo acompanhamento psiquiátrico, psicológico, continuo tomando meu medicamento para depressão, medicamento para poder dormir, né? Não está sendo fácil, mas vamos que vamos. E É é um isso aí. pesadelo que é uma marca, né? Um trauma que fica. A gente espera, claro, que vocês todos se recuperem, mas ainda tem, além de tudo, o processo para enfrentar, e a gente está vendo o julgamento começando em Brasília. Então, é de novo reviver tudo isso, né? Como é que está a parte da tua defesa, só para a gente terminar aqui? Quais são as perspectivas, inclusive porque tem esse acordo, né? Essa pressão para que muita gente assine uma confissão de culpa de algo que não cometeu. Esse acordo que foi oferecido são para as pessoas que têm o mesmo final de processo que o meu, que é o final 21, que são as pessoas que foram presas no acampamento lá em frente ao QG, né? Nós não fomos presos em flagrante lá na esplanada. Então, são pessoas que estavam no acampamento. Nos foi oferecido esse acordo para que nós não, para que não fosse levado adiante o processo, digamos assim, né? Iria ficar com a ficha limpa, era como se não tivesse sido processado, né? Só que, por um lado, para haver esse acordo, o patriota, a pessoa sendo processada, teria que assinar uma confissão de culpa, né? Como é que eu vou assinar uma confissão de culpa de incitação, de organização criminosa, sendo que eu não fiz nada? Eu jamais vou assinar uma confissão de culpa por crimes que eu não cometi. Não me interessa se eles querem me deixar com essa tornozeleira aqui pro resto da minha vida. Eu sou uma pessoa honesta. Eu sou uma pessoa completamente honesta. Eu jamais assinaria culpa por algo que eu não fiz, que eu sequer estava lá. Não vou assinar acordo nenhum. E a minha advogada, inclusive, ela falou: fica tranquila, porque sequer tu estavas lá e a gente tem como comprovar, tem tacógrafo, tem Polícia Rodoviária Federal, sabe, tem a localização do teu celular, então não tem por que assinar acordo nenhum se não tem culpa de nada. Né? A minha advogada está sendo uma pessoa maravilhosa, Tem o ela é do depoimento do Paraná. motorista do ônibus, né? O motorista não ficou preso, ficou? Não, o motorista não ficou preso, mas ele deu depoimento também. Uhum. Então, tem todas essas pessoas que testemunharam o momento da chegada e tudo mais, né?
Claro, com certeza. A enfim. própria Polícia Rodoviária Federal, é aquilo que eu disse, é só eles quererem investigar que eles vão ver que pelo menos o pessoal do meu ônibus, que saiu aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, não tem nada com isso, absolutamente nada. Para finalizar, Tatiane, o que que você diria para as pessoas que estão nos assistindo? Eu sei que a maior parte dos que têm se interessado por saber a verdade através de vocês, dos presos que estão agora fora da cadeia, mas continuam presos, né, com tornozeleira, e têm se disponibilizado mesmo a trazer essas informações para nós, essas já são mais abertas a ouvir, a se colocar no lugar, a exercer a empatia, né, o amor, que tanto falam, e entendem a injustiça que está sendo cometida contra milhares de pessoas, são mais de 2.000 pessoas, né? Mas o que você diria para pessoas que eventualmente assistam essa entrevista e ainda tenham dúvidas se vocês deveriam ter estado lá, enfim, que se vocês efetivamente de alguma forma incitaram os mais exaltados a cometer algum tipo de depredação? De forma alguma, eu não incitei ninguém e acho que todo mundo é bem grandinho para ser responsável por as suas próprias atitudes, não precisa incitar ninguém a fazer nada, né? E, e eu acredito num Brasil melhor, eu fui lá para lutar pelo futuro dos meus filhos. A única coisa que eu queria naquela manifestação era que a transparência das eleições, eu queria mais transparência, então, eu queria lá, para quê? Para pedir de novo, por favor, código-fonte, por favor, né? Mais transparência, pelo voto impresso, são essas coisas que a gente queria. Ninguém foi lá em pleno recesso, sem nenhum funcionário lá dentro, o presidente estava viajando, os parlamentares tudo em recesso, em férias nos seus estados. Que golpe é esse que se dá totalmente desarmados, pessoas com Bíblia nas mãos e garrafinha de água, que foram revistadas antes de entrar na esplanada? Então, que golpe é esse? Não faz sentido Ou no essa caso das presas no narrativa. QG, né, que é o pior de tudo, pessoas que muitas delas estavam Absurdo. acampando já fazia 2 meses ali, outras há algumas semanas, outras há poucos dias, e outras tinham acabado de chegar, como era o teu caso. Então, jogar tudo no mesmo balaio e chamar de golpista, terrorista, fascista, nazista, essas coisas todas que eles chamam, é no mínimo uma desumanidade, né? Nós precisamos levar em conta que muitas pessoas estão sofrendo muito, muitos patriotas que saíram e que estão de tornozeleira hoje não conseguem emprego, não conseguem trabalhar, estão passando necessidades financeiras muito graves, né? Então, até eu peço, né, às pessoas que estão nos assistindo, a toda a audiência, né, da Gazeta, que, por favor, ajudem os patriotas, né, ajudem diretamente os patriotas, entrem em contato com a família dos patriotas, procurem se informar A e ASFAV está ajudem. fazendo esse trabalho, né? A Associação Sim, dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro. isso. Nós Eles têm temos a página no presidente da Instagram, né? ASFAV. Isso, acesse o Instagram, né, da ASFAV Famílias ali, que nós temos a doutora Gabriela Ritter, que é a presidente, inclusive o pai dela estava preso até pouco tempo atrás, saiu na última leva, né? E ajudem os patriotas, sabe? Qualquer ajuda já é uma baita de uma mão, pessoal. E, e acreditem, por favor, na inocência dessas pessoas, que nós não fizemos nada. Nós fomos lá somente para lutar pelos nossos direitos, por um Brasil melhor, pelo futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós não queremos que o Brasil vire uma ditadura, que nós soframos com o comunismo, com esse socialismo que está sim batendo na nossa porta, só não vê quem não quer, né? Então nós fomos lá para lutar por isso, nada mais. Não fomos incitar, não fomos fazer quebra-quebra. Isso já está mais do que provado que foram pessoas infiltradas, inclusive, né, generais envolvidos com esses infiltrados que foram lá, abriram as portas, serviram aguinha. Então, chega, gente. Acabou, essa narrativa não existe mais, caiu por terra. As pessoas que realmente depredaram, invadiram, eles têm que pagar, mas eles têm que pagar com individualização de conduta. E Eles conforme têm que manda a pagar lei, né? O que eu tenho de falado, não são acordo, 17 anos claro. previstos para quem Sim, comete vandalismo no Brasil. mas nem homicídio, o cara que mata alguém nesse país não fica 17 anos preso, isso aí não existe, né? É. Então,
tem que individualizar as condutas e, é claro, punir de forma que seja, né, de acordo com o que a pessoa fez. Vamos continuar lutando por justiça e, como eu tenho dito, ainda quero viver para ver todos os que foram presos inocentemente indenizados pelo Estado brasileiro, porque é assim que manda a lei, é assim que deve ser. No Obrigada, viu, mínimo, né? Tatiane? Muito obrigada Eu por que esse agradeço. depoimento. Desejo sorte aí, muita serenidade, né, para enfrentar ainda tudo que tem pela frente. E saúde, que você siga com saúde. A gente não perde o amor à pátria, apesar de todas as ameaças que estão vindo para cima de quem luta pelo Brasil. Nós continuamos acreditando que esse país tem jeito, tem muita gente boa e precisamos pacificamente continuar falando, exigindo nossos direitos, né, nossa liberdade, lutando por ela e pensando, claro, nas gerações futuras. Obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço por nos dar voz. Muito obrigada. Agradeço também a você que esteve conosco até agora. Te peço, se gostou do vídeo, que curta, comente e compartilhe para que essas informações cheguem a mais gente. Espalhe a verdade para que o Brasil não fique nessa onda de criminalizar inocentes e aplaudir o julgamento e a condenação de pessoas que não cometeram crime algum. Quem cometeu o ato de vandalismo ou a depredação dos prédios públicos precisa pagar por isso, mas dentro da lei. Quem não cometeu precisa ser indenizado e ter a sua reputação reparada, porque é um preso, um perseguido político. É a minha opinião e se você concorda comigo, compartilhe. Te espero no próximo vídeo. Tchau!